De quem será a competência para processar e julgar os homicídios cometidos no contexto da Lei 15.358 de 2026, também conhecida como Lei Antifacção? Bem, amigos e amigas, eu sou o Taylor, eu sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Paraná. Também sou doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca e hoje dou início aqui a essas gravações de algumas pequenas reflexões iniciais sobre temas que vão interferir sobremaneira na nossa atividade concreta de Ministério Público e também nos estudos para concursos de vocês. Tá? Então, uma primeira discussão que eu gostaria de trazer para vocês nesse nosso projeto, comentando a Lei 15.358, de 24 de março de 2026, e gravo esse vídeo para vocês na manhã do dia 26 de março de 2026, é nós conversarmos aqui sobre o artigo 2º, tá? Artigo 2º, mais especificamente o parágrafo 8º, que fala a respeito dos homicídios cometidos por membros de organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitar ou milícia privada, ou a sua tentativa, tá? Quando eles forem conexos aos crimes a que se refere este artigo, tá? Aos crimes no contexto do artigo 2º, então, eles vão ser julgados pelas varas criminais colegiadas a que se refere o artigo 1º-A da Lei 12.694, de 24 de julho de 2012. Pessoal, para quem já me conhece aqui de de outros, de outros momentos, eu gosto de trazer para vocês os nossos encontros, nas nossas aulas, esses detalhes aqui de tela, para vocês poderem acompanhar e poderem tirar foto, poderem registrar, para vocês terem no material. Então, aqui é o texto legislativo, e a discussão que eu quero deixar para vocês é a seguinte: quando nós estamos tratando aqui de competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de competência constitucional do júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Nós estamos falando do artigo 5º, inciso 38, a linha D do texto constitucional. Nós estamos falando que a lei é clara, a lei em comento, a 15.358, é clara ao se referir a homicídios ou a tentativa, homicídio consumado, homicídio tentado. Ou seja, neste caso específico que estamos a falar, há dolo de matar. O que há neste contexto é um elemento especializante. Há um elemento especializante, um contexto de prática desses crimes, um contexto de homicídio praticado por organização criminosa ultraviolenta, por grupo paramilitar, por milícia privada, mas nós continuamos a falar de homicídio. Nós continuamos a falar de crime doloso contra a vida. Nós continuamos a falar de crime doloso contra a vida consumado ou tentado, que neste caso o texto constitucional atribui a competência para processar e julgar ao Tribunal do Júri. Tá? Vamos lá. A nova redação do artigo 78, inciso 1 do Código de Processo Penal, que também está na tela aqui de vocês, fala que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalece o quê? Prevalece a competência do júri. E aqui, pessoal, aqui é o respeito ao texto constitucional. Só que aí vem o vírgula e vem o salvo, falando exatamente da reforma promovida pela 15.358, que aí leva, olha, casos de homicídios cometidos por membros de organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitar ou milícia privada ou sua tentativa, então homicídios consumados ou tentados, na forma do artigo 2º. Então desloca para o juízo colegiado, para a vara colegiada a que se refere o julgamento de crime. Tá? O que eu acho que nós podemos discutir aqui?
o que que nós promotores, o que que nós promotoras, o que que o concurseiro, o que que a concurseira pode discutir na prática, seja na segunda fase de concurso, seja na prova oral, seja no dia a dia. Tecnicamente, é o crime conexo que vai a júri. É o conexo que vai a júri, sendo atraído pelo crime doloso contra a vida, seja consumado, seja tentado. Afinal, a competência para processar e julgar o conexo vem na lei ordinária, via de regra, e a competência para processar e julgar o crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, está prevista no texto constitucional. E competência do texto constitucional, ela é absoluta. Quiçá do júri que muitos sustentam que é cláusula pétrea e que sequer nesse contexto poderia ser mexida, nem por emenda constitucional, muito menos por lei ordinária. Então, tecnicamente, é o conexo que vai a júri, efeito braçadeira, ele segue o destino do principal, que tem competência com previsão constitucional, e como acessório que ele ou é, vai junto. O acessório vai junto com o principal. Tá? E não o júri, e não o júri que vai para a competência do conexo. E não o júri que vai para a competência do conexo. O que que nós podemos sustentar aqui? Primeiro, para quem pensa como eu. Primeiro, controle de constitucionalidade pela via difusa, pela via incidental, pela via concreta, nas manifestações processuais na origem de cada membro do Ministério Público. Sustentar que a competência para processar e julgar aqueles fatos com caráter de definitividade é do tribunal do júri, é do jurado, e não do juiz togado. É do juiz leigo, do jurado, que tem competência constitucional para tanto. Taylor, quando que eu vou suscitar isso? Olha, nós podemos suscitar desde as nossas primeiras manifestações processuais, e principalmente na cota de oferecimento da denúncia. Um dos nossos pedidos, vocês que são meus alunos ou já foram meus alunos e minhas alunas no Prática Penal, sabe que a cota de oferecimento da denúncia é um local fértil para esses requerimentos. Entre eles, um reconhecimento de qual é a competência para processar e julgar o feito, fomentando um controle difuso que qualquer juiz, que qualquer tribunal pode realizar a respeito da constitucionalidade. Além disso, nada impede que neste momento, que nesta etapa, se ingresse por meio de um dos legitimados, sobretudo a Procuradoria-Geral da República, com uma ADI, um controle, então, um controle concreto, um controle concentrado. Vou corrigir aqui no material de vocês. Um controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, tá? Fomentando essa discussão a respeito da validade, da compatibilidade vertical desta norma. Compatibilidade vertical, por quê? Porque a Constituição está no topo, a legislação infraconstitucional está abaixo. Então, se verticalmente haveria uma compatibilidade, tá? E, pessoal, algo que eu discuti com alguns amigos, com alguns colegas, nessas últimas horas. Existe uma forma de salvar esse dispositivo? Me parece que sim, me parece que sim. Fazer uma interpretação conforme a Constituição, uma interpretação conforme a Constituição, e cindir o procedimento do júri e, consequentemente, a sua competência para processar e julgar cada momento do processo. Nós sabemos, nós sabemos que o procedimento do júri, ele é escalonado. Nós sabemos que o procedimento do júri, ele é bifásico, ou seja, existe uma fase em que se oferece a denúncia, se recebe a denúncia, se apresenta a resposta, tem uma audiência de instrução e julgamento. Depois disso, se profere algum comando jurisdicional. Entre eles, uma decisão de pronúncia, que é a que vai decidir
encaminhar aquele cidadão a julgamento pelo júri. Aí, fase do 422 e julgamento pelo tribunal do júri. O que que nós podemos sustentar? O que que nós podemos falar? Essa competência para a gente fazer uma interpretação conforme a Constituição do que foi trazido pela 15.358, essa competência da vara criminal colegiada, ela se restringe para a primeira fase do procedimento escalonado do júri, ou seja, até eventual decisão de pronúncia. E não para o julgamento dos fatos propriamente dito, tá? Preservando, então, a competência do tribunal do júri, não pode ser menoscabada, não pode ser diminuída, não pode ser reduzida pela via da legislação ordinária, tá certo? Pessoal, aqui ficam algumas primeiras reflexões a respeito desse tema. Espero que vocês tenham gostado. Peço que sigam aqui o canal, peço que compartilhem com os amigos. É um trabalho gratuito, mas que eu acho importante, sobretudo neste momento inicial da discussão legislativa, nós formarmos um convencimento, formarmos uma posição a respeito do tema. No próximo vídeo, eu venho com algumas discussões sobre a decretação de prisão preventiva nestes casos, e o parágrafo 9º, que também vai ser objeto de muita discussão, tá bom? Aguardo vocês até o próximo vídeo.